Oi, eu sou Dudu, eu resolvi me tornar um creator e esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Então já deixa o joinha aí, quer dizer, o joinha aí. E fique à vontade nesse vídeo. Tem uma música que o nome é Poetas no Topo, da Pineapple, e o cantor Macalester ele fala reflexo vira matéria. E eu gostava bastante dessa música, ouvia sempre, curto demais as letras. E eu nunca tinha entendido muito bem o que ele queria dizer com um reflexo vira matéria. Até que esses dias eu estava conversando com um amigo a respeito sobre disciplina, sobre a importância do autocuidado com o seu próprio lar, o zelo com sua própria casa, com suas próprias coisas, né? E então eu decidi gravar um vídeo sobre isso porque nessa conversa o meu colega falava que ele conseguia ser autodisciplinado com algumas coisas que ele tem, né? O cuidado com sua própria mesa, com sua própria escrivania, que é o lugar que ele trabalha home office. E no momento eu fiquei um pouco envergonhado com isso, porque eu não sou esse tipo de pessoa que consegue manter as coisas totalmente organizadas. Possa ser que eu até arrume um dia, mas no outro dia eu não consigo manter aquele mesmo padrão de disciplina. Por isso então eu decidi fazer um vídeo a respeito da bagunça do meu quarto, que é o lugar que eu mais passo tempo nos meus dias, mas é um lugar que eu não consigo manter sempre na disciplina de arrumar, de organizar, de dobrar o lençol quando acordo, né? De colocar as peças das roupas no guarda-roupa que está aqui ao meu lado. Deixo algumas roupas aqui, quando eu lavo as roupas vêm pra cá, o guarda-roupa é a parte de cada cama. E isso é algo que me incomoda, mas é algo que eu não faço nada a respeito diariamente, algo que eu sei que eu poderia estar trabalhando dentro de mim e que eu sei que eu posso lutar por isso, né? Algo que é palpável, é um simples gesto, né, que fazemos no nosso dia a dia, que vai determinar o restante do dia, o restante da semana. E eu tava lendo em algum lugar, algum dia desse, que a bagunça da sua casa muitas vezes traz o reflexo daquilo que você está sentindo, ou então pode refletir indiretamente ou diretamente naquilo que você é naquele momento. Então, às vezes você não é nem uma pessoa estressada ou não está estressada, mas você chega em casa, tem aquela bagunça que você deixou pela manhã. Você já chega à noite e já o quê? Já começa a se estressar. Porque você tem que arrumar aquela bagunça que você não arrumou, e isso começa a refletir e aí eu entendi a música do Macalester, reflexo vira matéria. São essas pequenas coisas que nós deixamos de fazer no nosso dia a dia que vão refletindo naquilo que nós somos. Ou o contrário, aquilo que nós somos ou estamos sendo por algum motivo começa a refletir nas coisas que praticamos no nosso dia a dia. O meu professor recomendou em sala de aula o livro que se chama A Tríade do Tempo, que resume o nosso dia a dia, né? A nossa vida em três pilares importantes de coisas que temos que fazer. São as coisas circunstanciais, as coisas importantes e as coisas emergenciais. E o nosso dever, a nossa tarefa é não deixar que nada seja emergente, seja uma emergência, na verdade, né? E eu comecei a ler esse livro, estou no primeiro capítulo ainda, mas já é algo que eu começo a perceber em algumas coisas que eu tenho que fazer. E a gente também tem que perceber quais são as coisas que nos impedem de criar e de fazer aquilo que nós precisamos. Então, recentemente o que eu fiz foi desinstalar o Instagram. Raramente eu tô com o Instagram instalado. Eu fico olhando pelo Safari porque é mais chatinho de olhar o Instagram pelo Safari. Então, eu sei que se eu entrar sem ter nada para fazer, sem ter nada para olhar, sem nenhuma mensagem para responder, eu sei que rapidinho ali eu vou cansar, porque a metodologia de você usar o Instagram pelo Safari é horrível. É muito diferente do aplicativo, a sensação é muito diferente. Não libera uma dopamina igual como é no aplicativo que você tá rolando ali, porque pelo navegador sempre fica travando, entra numa página errada, ou então quando você quer entrar no negócio sai assim. Então essa coisa ruim do navegador é algo que tem sido muito útil para mim. Muitas vezes eu entro no Instagram só pelo processo ali de vício mesmo, né? De satisfação, de buscar uma satisfação de rolagem de tela ali. E eu acho que cabe muito a nós reconhecermos quais são os nossos pontos de dificuldades para poder melhorarmos.
E hoje eu reconheço que um dos pontos de dificuldade que tenho no meu dia a dia é o celular, sabe? Esse vício de Instagram mesmo que eu tô falando que desinstalei, WhatsApp, qualquer mensagem que a pessoa manda, eu tenho que responder na hora. Ou então eu procrastino e nunca mais irei ouvir, sabe? Deixarei lá no mar do esquecimento, principalmente se for um áudio. Mas é isso, nós temos que saber, né? Reconhecer esses pontos que estão nos atrapalhando de alcançar o objetivo que temos. Há 6 meses, mais ou menos, eu comecei a ler o livro O Poder do Hábito e ainda não terminei. Preciso controlar esse hábito, que ironia, não? O que eu já aprendi nesse livro é que para cada coisa que nós vamos fazer, existe um quê, né, de triunfo no final. A gente faz porque a gente se sente com a premiação. Ou seja, uma pessoa vai para academia porque quando ela sai da academia, ela sente aquela sensação de que tá melhorando, tá aumentando o músculo, tá desenvolvendo mais, tá emagrecendo, tá criando massa, enfim. E o livro dá como referência essa questão, né, de que nós podemos criar algum método de premiação nas coisas que nós vamos fazer. Então, o motivo da casa estar limpa, qual é o triunfo que você pode receber daquilo? Talvez apenas a casa limpa já seja o triunfo de sentir a casa cheirosinha, tudo no seu lugar. Toda vez mesmo que eu arrumo a casa, que eu sinto a casa cheirosinha, as coisas no lugar, aí eu falo, cara, eu poderia fazer isso mais vezes. Aquele cheirinho assim de desinfetante no ar, tudo bonitinho no seu devido lugar, me traz uma calmaria muito bacana. E eu penso, não, eu vou repetir isso mais vezes, limpar a casa mais vezes, limpar meu quarto mais vezes. Só que no outro dia eu não faço isso novamente. E aí que tá o problema. A gente tem que saber manter essa disciplina em nós mesmos. Eu preciso, né, pelo menos manter essa disciplina. E uma das coisas que eu tava conversando com esse meu amigo nesse dia é que nós louvamos ao Senhor também nesses momentos de limpeza de casa, de higiene pessoal, né? Uma das formas que nós podemos agradar a Deus é isso, com a nossa organização, deixar de procrastinar algumas coisas. Exemplo, esse vídeo que eu tô gravando aqui novamente, eu gravei semana retrasada, ficou horrível, não gostei da qualidade, não gostei do jeito. E aí eu falei, amanhã eu vou gravar. E esse amanhã já se passaram 15 dias e eu tô gravando hoje, sabe? Esse compromisso de não procrastinar agrada ao Senhor também com as coisas que nós devemos fazer, porque são responsabilidades que temos que ter, responsabilidade conosco, responsabilidade com o próximo, e saber que na verdade o grande triunfo pode não ser um brigadeiro ali no final do dia, mas o grande triunfo é você se reconhecer como alguém que está fazendo algo que realmente precisa ser feito. É aquela coisa, né? Quando eu era menino, eu agia como menino. Hoje eu sou um homem, tenho que agir como homem. Então, devemos ser aquilo que precisamos, sabe? Tô gravando esse vídeo porque ainda quando esse vídeo acabar, irei arrumar essa bagunça aqui, dobrar essas roupas, dobrar o edredom e tal. Mas lembrar que eu não preciso fazer isso só hoje, mas eu preciso fazer amanhã e depois e depois. E é isso, galera. Espero que tenha feito sentido de alguma maneira. Curta o vídeo, compartilha com alguém aí que precisa manter esse equilíbrio de saber o que precisa ser feito e fazer essas coisas, sabe? E é algo que eu preciso melhorar muito em mim. Deixar de procrastinar, fazer as coisas importantes quando elas têm que ser feitas e não deixar essas coisas virarem emergência, sabe? Porque quando a gente procrastina, algumas coisas que são pequenas começam a aumentar no nosso dia e vão se tornar uma emergência, algo que a gente vai ter que fazer porque tem que fazer, porque a gente não fez antes, porque negligenciamos o nosso tempo, negligenciamos os nossos deveres, e é isso que eu preciso ter. Esse vídeo eu tô falando com vocês, mas é algo que tá falando muito comigo mesmo. E tamo junto. Até o próximo vídeo.